Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o cenário mudou, tô aqui na casa dos meus pais, aproveitando da unção das orações da minha mãe pela minha vida. Toda criança pentecostal já deve ter acordado de madrugada com a mãe impondo as mãos, ungindo, declarando coisas boas aí. E a criança nem sabe o que está acontecendo, mas no mundo espiritual isso tem um peso maravilhoso, né? Então é um privilégio. A gente sempre bate na tecla, né? Honre o pai e a mãe. Então eu declaro aqui já que você vai ter uma boa relação com teus pais e se ainda não tem, vai ter em nome de Jesus. E como a Bíblia fala, né? Honre seus pais para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Então é um mandamento com promessa, né? Isso é nítido os resultados dessa honra, desse privilégio de se dar bem, né? Quem tem os pais vivos, ter isso como prioridade, né? Ter uma boa relação com a família é algo maravilhoso. Então fica essa dica antes mesmo de qualquer palavra, né? Aproveitar esse cenário aqui para reforçar essa ideia. E queridos, a nossa palavra hoje é ainda há tempo. No caminho de Emaús, nós tiramos ensinamentos maravilhosos. Jesus ele teve o cuidado de ir atrás então de dois discípulos que tinham se ausentado de Jerusalém, justamente no terceiro dia após a morte de Jesus, quando ele já estava ressurreto. Esses dois discípulos colocaram Deus numa caixinha de como o agir de Deus deveria acontecer e se decepcionaram e estavam muito queixosos nesse caminho então a Emaús, que tem aproximadamente 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Então, para a época, é uma distância muito pequena, se você for pensar nas viagens que eles faziam a pé, né, a locomoção na época. Mas olha que interessante, né? Qualquer distância, por menor que seja, da presença de Jesus é uma distância maldita, né? Então é uma distância que não vale a pena. Essas pequenas concessões que às vezes acontecem na nossa vida, que você está perto de Jesus, mas opta por olhar para o lado ou justamente por uma ansiedade, uma pressa de viver o que Deus tem para a tua vida, acaba que deixa de lado alguns ensinamentos que a própria palavra já nos traz. É isso que eles estavam vivendo ali. Eles já estavam informados de que haveria então a ressurreição de Jesus, era essa expectativa que Jesus era o Cristo, como ele próprio já tinha declarado para eles, mas por essa urgência de viver o que Deus tem para eles, eles acabaram colocando os pés pelas mãos e se afastaram. E quando Jesus se aproxima deles, Jesus não dá a entender que ele era o Cristo, então ele não ficou visivelmente nítido que era Jesus. Jesus poderoso conseguiu fazer isso. E enquanto eles estavam conversando, Jesus perguntou o que vocês estão fazendo, né? Qual que é o assunto de vocês? Isso tudo para quem quer ler está em 24, né? Capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. E aí eles falaram, você não está sabendo de tudo que aconteceu? E começaram a se queixar. Para Jesus, então, eu fico imaginando, né, a paciência e o amor de Jesus para ver eles se queixando sobre ele próprio e ainda falarem assim, tá, conta mais aí o que vocês querem se queixar sobre o que está acontecendo com a sua vida. E eles falaram então sobre a decepção que eles foram até o túmulo, o corpo não estava lá, mas eles não encontraram Jesus. Jesus então ele falou no verso 25 com eles o seguinte: como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E aí então ele começou, Jesus, a explicar as escrituras para eles entenderem que ainda era tempo, né? Eu, quando leio essa passagem, eu fico pensando naquela pessoa que, sei lá, tem um boleto que está quase atrasando e pensando numa provisão de Deus, a pessoa fica decepcionada e esse boleto está quase no vencimento e Jesus ainda não me ajudou e ainda não venceu, sabe? É um exemplo que sempre me vem à memória quando eu penso no caminho de Emaús. Então, qualquer prazo, qualquer situação que parece que não há tempo mais, ainda há tempo, né? Então, enquanto há vida, há esperança. E Jesus ele nos prova isso nessa passagem que é uma maravilha assim aplicar na nossa vida o que eles estão colocando. E então conversando com Jesus eles entenderam melhor das escrituras e quando partiram o pão, né, com Jesus que foram então ao final da viagem deles convidaram Jesus para cear, né, disseram que já era tarde para ele permanecer com eles.
Então, Jesus, ele partiu o pão e então eles reconheceram Jesus, o coração deles queimava enquanto Jesus falava, e logo depois desse reconhecimento deles, Jesus sumiu, então, voltou para Jerusalém instantaneamente e eles também foram correndo atrás de Jesus. Que maravilha! Eu vejo que, como a presença é algo que não pode ser negligenciado, né? Então, ensinamentos sobre tudo que foi falado. Jesus sempre foi uma presença para esses discípulos. E quando eles optaram por se afastar, essa presença trocou. Então, não existia mais uma presença, existia um assunto. E olha que rico isso para a aplicação na nossa vida. Muitas vezes estamos longe da vontade de Deus por decepções humanas, por caprichos nossos da vontade de Deus, como deveria acontecer, como que Deus deveria se mover na nossa vida. E aí a gente passa a falar sobre Jesus. Quanto isso é perigoso, né? Perigoso demais. Você achar que está se relacionando com assuntos espirituais, mas carregado de decepção, você só fala sobre o espiritual, você não vive a presença. Perceba que eles estavam então totalmente, sabe quando você está desconectado, totalmente sem perceber, né? Eles não conseguindo identificar que era Jesus falando com eles. Como que essa nuvem, a gente falou sobre isso nos últimos vídeos ali, no vídeo anterior sobre ser muito ofendido, né? Essa nuvem de mágoas e tristezas e decepções do que nós mesmos idealizamos, né? Nos afasta da presença. Isso, como é didático aqui nessa passagem, né? Então eles precisam agora reconhecer Jesus e voltar então para Jerusalém. E é isso que eles fazem. E é esse que é o convite hoje para a nossa vida. Realmente, quando se afastou, quando tudo ficou difícil de reconhecer, difícil de visualizar o que aconteceu na tua vida, o que antes era uma clareza, uma presença, agora ficou mais confuso, ficou relativo, ficou algo que não cabe nas tuas ideologias, nas tuas expectativas, voltar para Jesus é a resposta instantânea, né? E isso é para quem está começando na fé, quem se perdeu na caminhada, quem hoje teve um mau pensamento e precisa voltar para Jerusalém imediatamente, né? Eu tenho um amigo que fala que a nossa conversão ela é diária, e de fato é, né? Então todo dia a gente tem uma oportunidade de se perder no caminho, né? No caminho a gente olha para Emaús, a gente olha para longe da presença de Jesus. E o convite hoje é retomar, então recalcular a rota, voltar para a presença, voltar para Jesus. E veja que como essa obediência ao que Deus tem para a nossa vida, ela vai criar milagres maiores ainda, né? Então, se o boleto está quase atrasando e vem a provisão, é um testemunho muito mais emocionante do que se a provisão veio 15 dias antes do vencimento do boleto, sabe? Parece que é uma coisa boba, né? Um detalhe, pensar no prazo do milagre, mas Deus ele enriquece os nossos testemunhos, né? E isso aconteceu com Lázaro também. As irmãs de Lázaro se questionaram, entristecidas mesmo e sinceras, falando para Jesus, que esse é um detalhe importante, fale para Jesus o que você pensa, não tenha receio de falar, mas não saia da presença. Porque elas falaram para Jesus, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui antes, talvez ele não teria morrido, né? E de fato, talvez não, mas entenda que o milagre de Lázaro é muito maior por acontecer 4 dias após a morte dele do que uma cura instantânea. Então, esse é um enriquecimento do testemunho, testemunho que vem a partir da intervenção de Jesus na hora certa, na hora que é o plano de Deus, não o nosso plano. Nosso plano é muito limitado, nós vemos a vida até a primeira curva, sabe? A gente entende tão pouco da nossa jornada e às vezes queremos entender tanto ou achamos que entendemos tanto, né? Então, em poucas palavras, em rápidos pensamentos, que nós possamos voltar para a presença, possamos voltar para onde nós não deveríamos ter saído nunca, nunca deveríamos ter idealizado tanto e pensado tanto nos nossos entendimentos. E é só um convite, né? Jesus ele sempre está próximo, assim como Pedro
se perdeu nas tempestades da vida, ele estava andando sobre as águas, né, vivendo o extraordinário com Jesus. Mas ele, quando começou a olhar para o redor e todas as questões de uma tempestade, ele começou a afundar. E ele clamou por Jesus, e clamou como quem grita, então, como quem crê que Jesus estava muito longe, né? Senão ele não estaria gritando. E Jesus simplesmente estendeu o braço. Na nossa vida é isso, voltar para a presença, voltar para Jesus é muito mais fácil do que parece, porque Ele está sempre perto, Ele está sempre ali do teu lado, Ele está na tua presença, Ele está próximo de ti. O que nós, às vezes, é que perdemos essa percepção, não reconhecemos Jesus, não olhamos para Ele, porque estamos ali focados nas nossas questões, nossos entendimentos. Mas hoje vai mudar isso, hoje a gente vai recalcular a rota, voltar para Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia aprendermos com a Tua Palavra. Enquanto lemos a Tua Palavra, Senhor, que ela possa edificar os nossos corações, recalcular as nossas rotas, que nós possamos voltar para a Tua presença, que é o lugar que nunca deveríamos ter saído. Te pedimos, Senhor, perdão por nos preocuparmos tanto, idealizarmos tanto, pensarmos tanto nos nossos entendimentos, e agora queremos o Teu entendimento para a nossa vida. Abrimos o nosso coração para Ti, Senhor, para os Teus caminhos, para o Teu tempo, que é diferente do nosso, que o nosso tempo é muito falho, mas o Teu tempo é perfeito. Te entregamos essa oração em nome de Jesus e abençoamos a vida de quem está assistindo esse vídeo, para quem nós estamos lembrando, as pessoas que estão vindo à nossa mente agora, e que a rota seja recalculada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus.